O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, estendeu o cessar-fogo com o Irã até que as negociações de paz sejam concluídas. Uma decisão que foi tomada após Trump prometer que não prolongaria a trégua até que fechasse um acordo com o Teherã, como a gente já estava adiantando aqui para vocês. Bom, a gente vai conversar sobre esse assunto com o nosso analista sênior de internacional, o Américo Martins, que já está aqui ao vivo com a gente, né? Américo, como que a gente pode interpretar essa mudança de posição de Trump, que, aliás, não é a primeira vez que acontece, né, Américo? Bom dia, meu querido. Muito obrigado, muito bom dia para você, Débora, para todo mundo que está nos acompanhando. Como você diz, o presidente Donald Trump já mudou de opinião, já mudou de posição muitas vezes durante esse conflito. Essa nova extensão do acordo de cessar-fogo mostra que o presidente americano quer evitar o retorno do conflito, pelo menos o retorno dos bombardeios contra o Irã, e está muito tentado a encontrar uma solução rápida para esse conflito. Só que ele não tem conseguido achar essa solução, não tem conseguido avançar no acordo com o Irã. E por que que ele procura tanto essa saída, uma saída diplomática para o acordo? Porque se ele voltar a bombardear o Irã, ele vai prolongar essa crise com efeitos muito fortes na economia. Isso vai afetar muito e muito mais ainda negativamente a sua popularidade nos Estados Unidos, num ano-chave em que a gente tem eleições de meio de mandato no final do ano. Então, o presidente Donald Trump quer encontrar uma solução para não ter que voltar a bombardear o Irã, pelo menos não no curto prazo, para tentar melhorar as suas chances e as chances do Partido Republicano nessas eleições de meio de mandato. Oficialmente, o presidente Donald Trump disse que atendeu um pedido do governo do Paquistão, que é o governo que tem feito a mediação entre o Irã e os Estados Unidos. Se esse cessar-fogo não fosse estendido, muito provavelmente os Estados Unidos teriam que voltar a bombardear o Irã, e isso eliminaria completamente qualquer possibilidade de diálogo com o Irã. Foi isso que argumentou o Paquistão. Por que que os Estados Unidos também não deram sequência às conversas com o Irã? Ontem estava previsto que o vice-presidente J.D. Vance embarcasse em direção a Islamabad, no Paquistão, para reuniões diretas com representantes iranianos, mas ele abortou essa viagem porque os americanos queriam algumas condições dos iranianos para as conversas e Teherã permaneceu completamente em silêncio. Os iranianos não aceitaram aí essas demandas iniciais dos americanos, dizendo que teriam que fazer todas as negociações lá em Islamabad. O presidente dos Estados Unidos também sugere que existe uma divergência entre a liderança do Irã, que eles não estariam unidos, que haveria algum tipo de disputa entre a linha dura representada pela Guarda Islâmica do Irã e outros políticos que teriam mais interesse em negociar um cessar-fogo permanente com os Estados Unidos. Na prática, a gente teve essa extensão, mas a gente não eliminou, Débora, os focos de tensão. Ainda não está decidido o que vai acontecer, por exemplo, com o urânio enriquecido que o Irã tem e qual vai ser o status do Estreito de Hormuz. O Estreito de Hormuz, inclusive, é o ponto central das discussões. O Irã diz que só vai negociar com os Estados Unidos se os americanos levantarem o bloqueio que foi imposto há 2 semanas contra a navegação de barcos iranianos pelas águas do Estreito de Hormuz. O Irã diz que só liberaria o Estreito de Hormuz se esse bloqueio contra os seus navios fosse levantado. E só para a gente ter uma ideia, Débora, de como essa situação é tensa, acabou de ser reportado, inclusive pela mídia estatal iraniana e confirmado pelas autoridades marítimas que controlam o Golfo Pérsico, que pelo menos 2 navios cargueiros foram atacados agora há pouco nas águas próximas do Estreito de Hormuz, aparentemente pela Guarda Revolucionária do Irã. A mídia estatal do Irã diz, inclusive, que 2 barcos teriam sido apreendidos pela Marinha do Irã e existe a confirmação de que pelo menos 2 barcos foram atacados. Então, a gente vê o Irã também agora partindo para ataques contra esses navios. Isso vai aumentar muito a tensão, vai diminuir a possibilidade de conversas, pelo menos no curtíssimo prazo, entre os Estados Unidos e o Irã, e pode ter reflexos negativos na economia, porque, obviamente, isso sinaliza um recrudescimento do conflito e não um fortalecimento da saída diplomática. A gente precisa acompanhar essas informações que acabaram de chegar, mas elas são muito preocupantes, Débora.